Então falamos sobre a bateria, desmistificamos um pouquinho da bateria, né? Sobre a amperagem, falamos sobre o cabo aqui para não perder o assunto. E agora a gente vai falar a questão aqui da força, né? Do torque do dermógrafo com relação à agulha. Bom, vamos ver aqui. Vocês têm que entender que o dermógrafo é um dispositivo, é um aparelho muito simples. Desligar essa bateria, é muito simples. A única função do dermógrafo, olha aqui, vou exemplificar aqui com o meu dedo. O dermógrafo tem eu prometo que no próximo vídeo que a gente for falar sobre máquina, aí a gente vai fazer o vídeo na nossa bancada de assistência técnica. Aí nós vamos abrir as máquinas, vamos mostrar o motor, modelos diferentes de sistema de transmissão, vou trazer uma máquina de tatu com bobina eletromagnética, né? Vamos abrir também algumas, nós temos várias aqui também, dessas rotativas, né, que vocês dizem, mas é uma caneta com motor. Motor é motor, não existe motor rotativo, motor é motor. Aí aquela máquina de tatu que faz aquele barulhinho, aquilo não é motor, aquilo são duas bobinas eletromagnéticas, né? Que aí por uma questão de física, elas dão aquele atrito e impulsionam uma hastezinha que impulsiona a agulha, enfim. Então faz aquele barulho característico, é metal batendo com metal. Né? Eu particularmente, inclusive, gosto muito, mas é bobina eletromagnética, ele não tem motor, tá bom? Só para vocês entenderem. E as máquinas e as outras demais máquinas do planeta são com motor. Tem muita gente da área de tatu hoje, muitos tatuadores bons, inclusive famosos, que já estão saindo daquelas máquinas de bobina eletromagnética e estão preferindo as máquinas com motor, como essa daqui, por exemplo, como essas aqui, que são dermógrafos, mas é a mesma família, isso aqui é a mesma família. Muitas delas usam o mesmo tipo de cartucho, o mesmo tipo de motor, o mesmo sistema de transmissão, e aí num outro vídeo a gente vai abrir na bancada lá, vou mostrar tudo isso para vocês, vamos fazer medições, vai ser bacana, é uma coisinha mais técnica, mais assim, tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho importante, né? Eu acho que é igual carro, né? Não adianta você entrar dentro do carro, virar a chave e apertar o acelerador, né? Eu acho que você entender um pouquinho o que é um sistema de freio, o que é um sistema de transmissão, no caso do carro câmbio, como é que funciona uma suspensão, como é que é um motor, por que o carro tem que aquecer um pouquinho, por que você não pode empurrar o pé no freio de uma vez, você tem que ir segurando, por que tem o freio de mão? Eu acho que é isso, né? É muito parecido o que a gente está fazendo aqui com o carro, né? Não adianta sentar e virar a chave, você tem que entender um pouquinho daquela máquina, como é que ela funciona, até porque aquilo vai te oferecer mais segurança, tá bom? Então vamos voltar aqui. O dermógrafo, ele tem a única e exclusiva função ele tem um pino, né, de metal, todos eles têm um pino de metal no final aqui do sistema de transmissão. Algumas máquinas você olha por dentro, já dá para ver o pino, aqui no vídeo não vai aparecer, mas todas elas praticamente você olha, você consegue ver o pino. E aí esse pino ele pega aqui, ó, nessa hastezinha da agulha, todas as agulhas têm essa haste, e dependente do modelo, tem diversos modelos de agulha, eu vou mostrar todos para vocês aqui. Então ele tem essa função aqui, ó. O dermógrafo, ele empurra a agulha e ele volta. E qual que é a função da agulha? Tem dois sistemas de agulha, então eu vou mostrar os dois aqui para ficar bem bacana aqui na nossa conversa. Essa agulha aqui é uma agulha de mola. E aí eu tenho, por exemplo, uma outra agulha aqui, que é uma agulha essa aqui, ó. Essa agulha aqui, por exemplo, elas são muito parecidas. Essa agulha aqui, olha, independente da cor, tá? Do design da agulha, elas têm todas elas uma característica muito interessante, ó. São todas praticamente do mesmo tamanho. Todas elas são o mesmo padrão de encaixe, que é 8 milímetros, padrão de encaixe, é isso mesmo. Que é 8 milímetros, independente da marca. Eu tenho a cartucho aqui de máquinas importar, máquina europeia inclusive, agulhas que custam aqui R$50, eu tenho agulha aqui de R$10, de 20, eu tenho vários modelos de agulhas de vários fornecedores, de várias fábricas e de vários padrões, mas todas elas têm características similares, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, principalmente dessa parte aqui, ó, onde ela dá o stop, né, na máquina. Vou colocar uma aqui pra gente ver, onde ela dá o stop. Essa aqui não, essa aqui tá com ponteira de tatu, deixa eu ver uma. Essa aqui, ó, vamos pôr essa aqui, não, essa daqui. Essa aqui tá bem dura para sair, pronto. Essa aqui tá boa para ver. Ah, essa aqui tá ótima para ver, essa aqui que eu queria. Então todas elas aqui, a hora que dá o stop, essa parte aqui que ela não avança mais, desse stop para frente, ela pode ser qualquer medida, porque cada fabricante vai ter a sua. Mas dessa parte para trás, né, desse stop que dá para ver bem pouco no vídeo para trás,
Todas elas têm praticamente o mesmo tamanho. Olha só, pessoal, que legal. Todas elas dão uma variação aqui de 1 milímetro, 1,5 milímetros, tá? Acho que não sei se dá para ver no vídeo, coloquei elas alinhadas. Essa do meio, por exemplo, ela tá um pouquinho mais curta, mas essa diferença de uma tá 1 ou 2 milímetros maior ou 1 ou 2 milímetros menor, é por isso que os dermógrafos vêm com esse sistema aqui, ó, não dá para ver porque eu tô girando, mas não sei se dá para ver, talvez uma outra, essa aqui, ó, dá para ver melhor. Todas elas, ó, dá para girar aqui, ó. Todas elas vêm com esse sistema de regulagem de comprimento de agulha. Ah, o sistema de regulagem de comprimento da agulha é só para eu acertar o comprimento da agulha? Também, mas por exemplo, se eu pegar uma agulha, sei lá, de 3 pontas de um fabricante e uma agulha de 3 pontas de outro fabricante, eu vou ter uma diferença, uma vai ser um pouquinho maior, uma um pouquinho menor, então eu venho aqui e faço o ajuste do comprimento da agulha, tá? Então, é por isso também que existe esse sistema nas máquinas, né, ó, de comprimento aqui de agulha, tá bom? É para fazer esta compensação. Muito bem. Então eu quis pegar duas agulhas idênticas, são agulhas idênticas, essas duas inclusive são do mesmo fabricante. E olha que legal, ó, a gente está falando sobre comprimento. Essas são do mesmo fabricante, eu sei porque foi eu que recebi. Mas olha que impressionante. São agulhas diferentes, deixa eu ver, tem uma aqui de 3 pontas e a outra é uma flat, uma de 3 pontas circular, que é essa aqui, ó, 3 pontas, e essa aqui é uma flat de 5 pontas, tá bom? Então, aí eu coloquei aqui no stop, são exatamente, usa a mesma carcaça, mas a hora que eu coloco no stop aqui, ó, nessa linha aqui, então eu percebo que o comprimento delas é diferente. A agulha, essa flat aqui, ela tá um pouquinho menor, tá? Então, às vezes é do mesmo fabricante, olha que legal. Aí você tira uma e põe a outra e fala, a agulha tá diferente. Não, vai ali no dermógrafo e ajusta ali o comprimento, tá? É normal. No caso dessas duas aqui, eu quis pegar a mesma agulha do mesmo fabricante, porque eu tenho duas situações aqui. Eu tenho essa agulha aqui, ó, que é de mola, eu tô vendo a mola, e essa aqui, que ela é de polímero. Então, a gente chama de bucha de silicone, né? Mas não é silicone, tá? É um polímero bem técnico, um polímero muito bem, vamos dizer, desenvolvido, né, para essa função. E aí esse polímero, o que ele faz? Ele faz a função de mola. O polímero, esse polímero, essa bucha de silicone, pessoal, só para ficar bem simples de entender, era como se fosse um tubinho de borracha. Pronto, é um tubinho de borracha. Então quando você empurra, ele estica. Quando o dermógrafo empurra ele estica. Quando o dermógrafo volta, a borracha, né, o tubinho de borracha, ele devolve a agulha para dentro da máquina. Ó, empurrei para fora, a hora que eu solto, ele traz a agulha para dentro da máquina. A de mola é a mesma coisa. A mola eu empurro e aí o dermógrafo ele volta. Só que a força da mola aqui é tão precisa que quando o dermógrafo, o pino volta, a mola já devolve a agulha para dentro do cartucho. O dermógrafo empurra, a mola, o dermógrafo volta, eu vou segurar aqui, ó, para ele não voltar, tá vendo, ó? E a mola, agora eu soltei, ó, deixa eu prender aqui mais, ó. Aí eu solto, ele devolve, eu empurro, ele devolve, eu empurro, ele devolve. Só que isso você faz com, sei lá, 6.000 pulsos desses por minuto. Então você não consegue ver, é muito rápido, né? Numa câmera lenta você consegue ver com bastante exatidão isso. Qual que é a diferença de um cartucho de mola para um de silicone? Bom, antes de falar sobre isso, é importante a gente entender que muitas vezes o pessoal fala, mas a agulha está enroscando na pele. Ele acha que é o dermógrafo. Então você me explica como que é o dermógrafo se a função dele é só empurrar. Você entende o que eu estou dizendo? A função do dermógrafo é apenas empurrar. A função do cartucho, do sistema aqui de propulsão, esse sistema chama sistema de propulsão. O sistema de propulsão a mola e o sistema de propulsão a borracha. Então, que no caso aqui é um polímero. Então, o dermógrafo empurra e o sistema de propulsão do cartucho devolve a agulha para dentro. Aqui o de mola a mesma coisa. Bom, eu particularmente gosto mais de mola. Muitos profissionais preferem o de silicone. Então vamos falar sobre a diferença das duas. O de mola, quando você, por ser mola, por ser um sistema mais, a mola ela é de aço inox, é um aço, chama aço mola. Então ela vai batendo aqui na carcaça da agulha, não tem nenhum amortecedor, não tem nenhum sistema para amortecer. Por mais que você permita que isso seja possível, e tem alguns cartuchos que tem um sistema de amortecimento aqui para baixar o ruído, mas ele baixa, mas não resolve. Então, se liga um dermógrafo, por exemplo, no controle de velocidade, e coloca na velocidade máxima. Se for uma máquina boa, né, como essa que está na minha mão, que é uma máquina bem bacana, ou essa,
Você só vai perceber que a máquina está ligada se você pôr a mão na máquina, você vai sentir um pouquinho de vibração, bem serena, um pouquinho de vibração, que é o balancinho ali do rolamento que dá essa vibração. Mas se você olhar para ela, você vai ver que ela está desligada, porque ela não faz barulho nenhum. A hora que você bota aqui, ó, o cartucho dentro da máquina, aí faz barulho. Mas o que está fazendo barulho? É o cartucho. Por que ele faz barulho? Porque ele tem uma mola de metal, então ele fica batendo aqui na carcaça, ó. Isso 6.000, 4.000, 7.000 vezes por minuto. Então isso realmente causa mais ruído, mais barulho, tá? Mas eu prefiro a mola. Já o de silicone, o que acontece? Ele é mais suave, ele não tem a mola de metal, então ele é mais suave aqui na hora de ir e voltar. Algumas agulhas com esse polímero aqui, elas são ruins, ela tem por isso que é importante ser de uma marca muito boa, ser um produto realmente conceituado, porque esse polímero, se não for bom, o que acontece? O dermógrafo empurra aqui e a borracha não tem força suficiente ou rapidez, né? Rapidez também, que é o caso dessa inclusive, tá? Dessa amostra. Ela não tem rapidez suficiente para devolver o cartucho. Então o dermógrafo empurra, às vezes o dermógrafo está tão rápido que ele bate, volta e bate de novo e a agulha ainda não voltou. Isso é muito comum. Ou ela volta, mas com atraso. A hora que ela está voltando, o dermógrafo já está batendo de novo. Entendeu? Ela está com atraso. Então, esse tipo de agulha é uma agulha de baixa qualidade. Então, por que isso acontece? Porque o cartucho é de baixa qualidade. E o que acontece na prática? A agulha começa a enroscar na pele. A pessoa está ali trabalhando ali, batendo ali, às vezes até numa velocidade boa ali, alta ou baixa, que enfim. E ela diz, olha, eu não consigo fazer o arrasto. Olha que eu estou fazendo o arrasto, a agulha fica enganchando na pele, enroscando na pele. Algumas pessoas acham que é porque a agulha está amassada, mas não, é porque o cartucho não está devolvendo a agulha para dentro para o dermógrafo empurrar de novo. É como eu falei, às vezes esses agulhas ruins, de baixa qualidade, o pessoal compra no Alibaba, no AliExpress, algumas até em algumas plataformas marketplace, que são agulhas que a gente chama de agulha caixa branca. Nós vamos fazer um vídeo só sobre agulhas, que essas agulhas não têm controle sanitário. Depois a gente vai falar sobre essas agulhas para vocês entenderem o que parece, mas não é, tá? Ah, mas é igualzinha. Mentira, não é igualzinha. É parecida. Igualzinha não é. Eu vou mostrar, explicar e provar para vocês que não é. Então essas agulhas, elas têm esse problema. Outro problema que tem nas agulhas, eu tenho uma agulha, por exemplo, aqui de polímero, de excelente qualidade, que é essa daqui, por exemplo, é uma agulha muito boa. Mas o que olha a diferença daquela. Essa aqui, ela é mais rápida, talvez até que o dermógrafo. Mas isso não é uma coisa simples, é um desenvolvimento, é um polímero especial. Mas é o que acontece? Tem uma diferença entre elas, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, retomando aqui, arrumei um elástico aqui para mostrar. Então, o polímero, ele tem uma diferença da mola. A mola é o aço, como eu falei, aço mola. Então, esse tipo de metal, ele foi feito para isso aqui ficar trabalhando por horas, sem fadigar. Já o polímero, tem que ser consultado o fabricante, porque eles têm tempos diferentes. Por quê? Vamos exemplificar aqui com esse elastiquinho aqui de escritório. Dá para ver o elastiquinho aqui? Com clareza? Esse aqui é branco, né, da cor da mesa. Eu não achei nenhum preto aqui, amarelo. Então, o elastiquinho, o que acontece? Olha, eu consigo esticar ele e voltar. Se eu começar a fazer isso daqui por alguns minutos, no caso dessa borracha aqui, um elástico de látex, ele vai fadigar. Você já deve ter observado isso, né? Quando você enrola assim, por exemplo, aquele pacotão de nota de 100, né, que você dá várias voltas assim, a hora que você tira, o elástico está esgarçado. Então, é mais ou menos isso. De tanto esticar, ele fadiga. Então, tem uma hora que ele não volta mais. Ele não tem força mais para voltar. É exatamente o que acontece com o cartucho. Só que aqui a gente está falando de um material muito mais preciso, muito mais moderno, foi desenvolvido para isso. Então, tem que ver, porque tem fabricantes que dão garantia disso aqui de 20 minutos, meia hora, 1 hora, tá? Então, eu não acredito que alguém vai precisar, por exemplo, usar um cartucho desse aqui por mais de 1 hora, né? Dificilmente vai acontecer isso, mas tem que ser observado. Se você faz, por exemplo, eu estou acostumado a fazer, por exemplo, uma sobrancelha, eu faço em meia hora. Mas um capilar, eu vou fazer uma micropigmentação capilar, ou então eu vou fazer uma boca. Eu já vi gente demorar 2 horas para fazer boca, tá tudo bem. O importante é o trabalho ficar legal. Então, porque faz com agulha de uma ponta e demora um pouco mais, tá tudo bem, não tem problema. Aí você tem que entender que você ou vai ter que trocar o cartucho no meio do procedimento, ou você vai ter que usar o de mola para procedimentos mais longos, tá bom? Então, observa primeiro o que
que o fabricante dá de garantia com relação a isso aqui. Se é um cartucho com 1 hora de garantia, se é com 2, se é com 3, tá? Normalmente não duram muito, tá bom? Não muitas horas, porque o polímero, embora seja de uma opção muito bacana, ele deixa o procedimento bem mais silencioso, é muito mais macio aqui, ó, para você trabalhar, é uma delícia. Eu sou mais raiz aqui, eu gosto mais da mola, mesmo fazendo mais barulho, mas eles costumam ser um pouquinho mais caros também, esses cartuchos, porque eles são mais modernos, usam material mais caro, mais nobre, mas muita gente realmente gosta e é bem bacana, tá bom? É menos provável que você ache esses cartuchos de encaixe, é mais provável que você ache ele com rosca, tá bom? Ah, só para não escapar aqui, para aproveitar falando sobre o encaixe. Muitos dermógrafos têm a rosca. Vou tirar esse aqui, ó. Esse aqui, opa, até desmontou aqui. Esse aqui. Esse daqui, por exemplo, olha, é só rosca. Esse daqui, por exemplo, ele é rosca, a gente chama de híbrido, né? É rosca e encaixe. Por quê? Porque você pode utilizar essa agulha que eu desmontei aqui, eu tava com ela aberta, deixa eu montar de novo. Pronto, já montei. Você tem essas opções aqui, como essa, por exemplo, aqui, que é de rosca, e aí você tem essas opções como essa aqui, que é de encaixe, tá certo? Então, no caso dessa de rosca, rosqueou, acabou. Normalmente é 4 voltinhas, né? E aí a de encaixe você acha ali, ou ele tem uma meia lua de cada lado, você acha ali o lugar, encaixou, você gira. Um giro leve ali de 30 graus para qualquer um dos lados, ou menos, né? Cada máquina vai ter seu limite, ela já trava. Só que muita gente esquece que isso daqui é um produto injetado. Isso aqui é feito numa injetora, né? A carcaça do cartucho, não é usinado, não é feito à mão, é injetado. E como é um plástico injetado, esses plásticos normalmente ou é PS, que é poliestireno, ou é policarbonato, tá? Então eles têm uma dilatação, eles sofrem uma alteração térmica na hora de fabricar, dá uma diferença de um para o outro, que um ele é tirado da máquina mais quente, outro mais frio, o outro, cada um teve ali um tratamento, então do mesmo fabricante, do mesmo modelo de cartucho, você pode ter uma variação, e isso acontece muito, aí muita gente reclama do dermógrafo, o dermógrafo não tem nada a ver com isso, só que é usinado, né, num torno, e ele não movimenta, ele fica com essa medida pro resto da vida. Agora, a não ser que com o tempo tem um desgaste, aí aumenta, mas o cartucho não, ele sofre variação e principalmente varia de um fabricante para o outro. Então, só que o sistema de encaixe, a pessoa vem aqui, encaixa, existem uns dermógrafos por aí que são muito ruins, ele não encaixa direito. Aí o que acontece? A agulha fica pulando, né? E a pessoa reclama, acha que é o dermógrafo, não é? Acabou que tendo muito acidente da agulha pular, e tem pessoas que, em vez de colocar a agulha igual eu tô colocando aqui, coloca assim, ó, virado, né? Colocando a arma com o cano virado para o rosto. E aí, porque ela acha que olhando de frente ela vai conseguir fazer melhor. Eu já vi isso dezenas de vezes. Aí a agulha faz o quê? Ela pula e a pessoa não está usando ali os equipamentos ali de proteção, como o óculos, por exemplo, né? O EPI, luva, óculos, isso são EPIs básicos, né? E necessários para operar e fazer micropigmentação. E aí já teve muitos acidentes. Então, há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, nós aqui da Dermocamp, tiramos de uso, né? Paramos de vender cartucho com encaixe e começamos a vender os cartuchos com rosca. Por quê? Custa o mesmo valor, olha, é muito mais prático, não precisa ficar ajeitando para cá, ajeitando para lá, perigo de sair, não tem. Rosqueou, tá rosqueado, ele não sai daqui em hipótese alguma, tá bom? Então é isso, é muito mais seguro, custa o mesmo valor, mas ainda assim por uma questão de respeito, por uma questão aí de dinamismo, né? Também de pioneirismo no mercado, a gente acabou que deixando essa opção em alguns modelos de máquinas, né? No nosso caso em todas, é a opção ainda do cliente, se ele quiser usar de um outro fornecedor, né? Nós vendemos o cartucho universal, então se ele quiser usar de outro fornecedor a agulha com encaixe, então ele pode utilizar nas nossas máquinas também, nas máquinas da linha da Dermocamp, por exemplo, tá bom? Tem as duas opções, então são máquinas híbridas que utilizam os dois sistemas de agulha. Bom, nós falamos então sobre o sistema de agulha, né, de mola, propulsão ou de silicone. E o motivo pelo qual às vezes a agulha enrosca dentro da máquina, na pele, e ela não volta para a máquina. Então eu acho que essa parte aí já deu para dar uma boa explanada. Muito bem, uma coisa importante sobre a agulha é que existem, isso é muito importante a gente falar porque está ligado ao dermógrafo, existem agulhas
universais, todas as agulhas, não sei se a câmera consegue pegar aqui mais no fim da bancada, todos esses modelos de agulha aqui são agulhas universais. Eu separei aqui só duas agulhas que são de tatu, porque é dessa máquina aqui, né? Essas agulhas são universais. Edmar, qual que é a diferença de uma agulha de dermógrafo e uma agulha de tatu? Vou pegar duas aqui. Essa daqui é 8 milímetros e essa aqui é 12 milímetros. Eu não estou falando do comprimento, eu estou falando dessa bitola aqui, ó, dessa espessura aqui. A gente chama de bitola. Essa bitola aqui, que é onde entra na máquina, essa parte daqui da frente, eu já falei, pode ser de qualquer tamanho. Olha, tem cada tarugo aqui diferente, olha esse modelo, esse. Então, daqui para frente, o que fica para fora não interessa. O importante é daqui para dentro. E daqui para dentro, embora os cartuchos sejam muito diferentes, olha aqui, ó, todos muito diferentes, todos eles, a parte do encaixe da máquina são 8 milímetros. Tá? Tanto as de encaixe quanto as de rosca, 8 milímetros. Agulha de encaixe, 8 milímetros. Agulha de rosca, 8 milímetros. Tá bom? Por que a Dermocamp hoje, né, até esse momento, trabalha com agulhas de encaixe universal de 8 milímetros? Porque, como vocês podem ver aqui, eu tenho agulhas de diferentes fabricantes, de diferentes lugares do mundo, tem nacional, tem importado, tem asiática, tem europeia, todas elas são 8 milímetros. Justamente para o cliente, quando comprar um equipamento, tá aí uma coisa importante que a gente estava falando aqui, ó, sobre o porquê das máquinas. Uma coisa muito importante quando você vai comprar um dermógrafo ele usa agulha universal? Eu posso comprar em qualquer lugar ou não? Eu vou ter que comprar a máquina do fabricante, como é o caso dessa agulha aqui. Ela é 8 milímetros, mas ela tem um diferencial. Eu vou ter que comprar a máquina do fabricante, mas aí eu vou ficar escravo dele do resto da vida. Ou seja, para o resto da vida eu vou ter que comprar a agulha dele. Eu não acho em nenhum outro lugar do planeta, nem nos marketplaces, nem na internet, nem nos Estados Unidos, nem na China, eu só vou poder comprar desse cara. Ah, e por coincidência, essas agulhas que são únicas, que só servem na máquina do fabricante X, elas normalmente custam mais caras do que uma agulha universal que você pode comprar de diferentes marcas, modelos e de preços diferenciados. Tem agulha universal hoje com Anvisa que custa aí em torno de 12 até 20 reais. Tem agulhas dessas, a média delas aí é em torno de 13, 14 reais. Vamos falar um valor mais exato, tá bom? Dessas agulhas universais com Anvisa. Já essas agulhinhas exclusivas que só servem na máquina lá do sujeito, elas costumam ser mais caras. Elas costumam custar em torno de 20 até 60 reais. Gente, de 20 até 60 reais, variando aí o modelo e também o tipo da agulha, se é de uma ponta, 5, 7, se é round, se é flat, enfim, tá bom? Então é importante aí porque a diferença de preço é muito grande. Às vezes você compra uma máquina até boa, né, uma máquina bacana, de uma marca X, mas a hora que você vai ver o preço da agulha, você fala, Deus me livre, né? Não dá. A agulha é muito caro, cada tantos procedimentos que eu fizer eu posso comprar uma máquina nova. Então é legal você comprar uma máquina de um fabricante que primeiro utiliza uma agulha universal de 8 milímetros, tem a opção de rosca e de encaixe para você ficar mais à vontade. E principalmente custo, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre outra coisinha, ainda envolvendo, para fechar o assunto, agulhas de... esses cartuchos com uma quantidade maior de agulha, então vamos falar aqui, ó, essa aqui que já tá com a ponta com tinta. Esse tipo de cartucho, gente, não é uma regra, tá? Porque tudo muda ao longo do tempo, mas só uma média aí. Esse tipo de cartucho, assim como esse, tá certo? Todos esses tipos de cartucho, eles normalmente acomodam agulhas de 7 pontos, dificilmente você vai achar, não é que não tem, dá para mandar fazer, dá para ter, talvez você até ache para comprar em algum lugar, mas dificilmente ele acomoda agulha com mais de 7 pontas, né? E eu vou explicar já o porquê. Normalmente quando você passa assim de 7, 8, 9, aí você já usa o sistema aqui, ó, como eu falei, de trás aqui, ó, de encaixar na máquina. Vai ser o mesmo, mas a parte da frente já muda. Aí ela já vem assim uma agulha tipo essa daqui. Então as pessoas acham que esse tipo de cartucho aqui, ó, eu vou mostrar dois específicos. Esses cartuchos aqui, a gente costuma chamar ele popularmente por chuveirinho. Então, por exemplo, esse daqui, ó, é um chuveirinho de 9 pontas, tá certo? E esse daqui, ó, é um de, deixa eu ver aqui, cadê você? 36 pontas. Tá? Esse aqui é um de 36 pontas. E aí as pessoas acham que esse tipo de chuveirinho aqui só existe nessa versão. Deixa eu tirar a ponta aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Só existe nessas versões aqui. Esse aqui até é 8 milímetros, até é de rosca, mas tem esse probleminha aqui, ó, que eu vejo que isso é um problema, ó. Esse tipo de engate
assim como esse tipo de engate, assim como este tipo de engate aqui também, tá bem claro aí no vídeo, tá dando para ver aqui o engatezinho? Então ele tem espécie de alguns como esse daqui tem um tipo um martelinho aqui na ponta, esse daqui tem um dispositivo um pouco diferente, eu não sei nem mensurar como é que é, né? Então eles são um pouco diferentes. Tem uns aqui, ó, deixa eu ver, tem um que eu achei bem, esse aqui por exemplo também, ó, deixa eu tirar a ponta, não vai dar a impressão que é de outro planeta. Esse aqui é bem parecido com esse cara aqui, ó. Aliás, é o mesmo cartucho, tá? O mesmo engate, ele tem o mesmo sistema de encaixe. O que que acontece com esses cartuchos aqui? Eles só servem em máquinas específicas. Então, às vezes você compra a máquina lá do cara, aí de um fabricante X, aí você quer usar um, vamos chamar de chuveirinho, né? Esse aqui, por exemplo, ó, é 12 pontas, e aí você, não, em vez de pagar 10, 15 reais num desse, que é para dermógrafo, você compra o mesmo dispositivo e vai pagar ali 20, 25, 30 reais, aí dependendo da marca e do modelo, tá bom? Então, gente, é a mesma coisa, faz a mesma coisa, a diferença é que você comprou um produto bem único, né? Que só serve naquela máquina. Esses aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Nós temos ele, ó, para dermógrafo, 8 milímetros de rosca. Esse aqui, ó, é 36 pontas, tá? Ó, encaixa aqui, ó, rosqueia perfeitamente, tá aqui, ó. Olha que show, tá bom? 36 pontas. Eu vou colocar o de 9 também aqui. O de 9 acho que não é rosca, é encaixe, mas só para exemplificar, ó, perfeitamente, tá bom? Bom, vamos falar sobre o nome das agulhas. Tá bom? Então, só para vocês entenderem que então não precisa comprar aqueles derma, sei lá o nome, que aí tem vários nomes, né? Derma qualquer coisa, que tem um sistema de engate aqui para o cartucho, tá bom? Você pode comprar esse sistema aqui, um cartucho bom, de qualidade, para dermógrafo. Muita gente acha que isso aqui não existe, nem sabe que isso existe. Olha aqui quantos modelos, pessoal, tá bom? Quantos modelos que a gente tem aqui. Esse outro aqui, ó, também. Tem esse aqui que é bem bacaninho, ó, também para dermógrafo, ó, com rosca. Eu já vou encaixar ele para... Olha que pequenininho. Esse aqui é aquele tal que o pessoal chama de nano, né? Na verdade, não tem nada de nano aqui, tá? É aquela agulha nano de 137 pontas. Gente, isso é uma mentira, tá? Porque tá bem tranquilo de ver aqui. E quando a gente olha de perto essas pontinhas no microscópio, nada mais é do que uma chapinha de metal que ela foi furada pela parte de trás. E aí quando você fura, vou dar um exemplo bem simples. É como você pegar uma chapa de metal e você bater com um prego e você virar lá ao contrário, uma lata qualquer, né? De metal fininha, e você bate, por exemplo, com um prego de um lado e do outro, a hora que você tira o prego, você vê que fica aquelas esporinhas, que fica aquele metal saltado, né? Como se fosse uma agulha. Traduzindo em miúdos, é mais ou menos o que acontece aqui. Tem uma ferramenta que vem, fura, vinca a chapinha, então ela fica com metal, né, as lasquinhas do metal para cima. Então isso é bem claro quando a gente olha aqui no microscópio, né? Então ela fica com essa aparência de lixa. Então aqui não tem agulha. Ah, é nano agulha, querida. Eu vou pôr uma foto dela no microscópio depois no vídeo para vocês verem que aqui não existe uma agulha, é espécie de uma lixinha de metal mesmo, tá bom? Isso aqui, claro que não se usa para micropigmentação, usa para outras terapias como Baby Glow, enfim, várias outras aplicações, mas para micropigmentação, ou seja, para implantar o pigmento na pele, na profundidade aí da primeira camada de pele, a cerca de pelo menos 1 milímetro, que é o convencional aqui, ela não faz isso, mas vou botar ela no dermógrafo para vocês verem que ela serve também no dermógrafo, olha aqui, ó. E vocês têm que ver também, ó, o comprimento aqui, porque se eu pegar aqui uma outra agulha, deixa eu ver uma aqui, essa aqui que tá mais fácil para ver, olha só. Muda um pouquinho o comprimento, mas aí você faz o ajuste aqui na ponteira. Então, ó, um cartucho para dermógrafo, não tem engate, é a haste reta. Aqui ela teve que compensar a haste, né, por causa do corpo da agulha. E aí de rosca também você encaixa no dermógrafo. 137 pontas, 36 pontas, 9 pontas. Essa agulha de 9 pontas aqui, o pessoal, é uma agulha bem diferente, né, para dermógrafo, mas ela tem uma característica que vocês não vão acreditar. Eu vou fazer também a imagem dela depois no vídeo, no microscópio. É o seguinte, ela tem esse furinho, muita gente pergunta para que é o furinho. Querido, é o seguinte, o furinho ele serve tanto para poder não dar o vácuo, tanto para você também colocar o produto. Por exemplo, estou fazendo uma aplicação com ácido ou com algum outro tipo de líquido, né, fininho, como ácido, assim, com uma textura bem fininha, e aí você coloca. Aí essa agulha não é uma agulha igual de dermógrafo, uma agulha qualquer dessas aqui. O que é uma agulha dessas aqui? É uma agulha que tem uma haste de metal apontada, afinada, né? A gente chama de tape. Essa daqui não, ela é igual a agulha de injeção, igual como se fosse um dente de uma cobra. Você coloca aqui o ácido e ela sai na ponta da agulha, tem um furinho na ponta da agulha que ela injeta na pele.
Então, diferente dessas outras aqui, que você coloca e ela joga ali o líquido ali na superfície da pele e vai furando, e como tem aquela bolsinha, aquela gotinha com ácido, com o produto que você colocou, ela vai empurrando aquilo para dentro da pele, né, com essa quantidade de agulhas. Essa não, ela entra na pele, deposita o metal, o material que você colocou e volta. Vai, deposita e volta. Ela é furadinha, não dá para ver naturalmente aqui. Depois a gente coloca esse close aí na edição do vídeo. Muito bem.